Olá, irei apresentar o trabalho Um estudo exploratório de biometria usando imagens de trajetória de movimentos oculares coletados por estímulo visual em imagens naturais. O trabalho teve como autores o Antônio Ricardo Alexandre Brasil, que sou eu, Jefferson Oliveira Andrade, Luiz Alberto Pinto e a Karen Sati Komati. Todos nós somos do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra. Bom, e o que seria biometria? Biometria é o estudo da identificação de pessoas baseadas em características físicas ou comportamentais, como a face, impressão digital, voz ou íris. E uma das premissas de sistemas biométricos é de que as características físicas ou comportamentais das pessoas são distintas e que podem ser capturadas por meio de sensores, tornando automático o reconhecimento de um indivíduo. Os movimentos oculares, que são características comportamentais, foram utilizados na última década para o reconhecimento de pessoas. Aqui na figura, a gente tem os movimentos de dois participantes diferentes, sobrepostos à mesma imagem natural utilizada como estímulo, a imagem que eles viram. Os círculos em verde representam as fixações e as linhas brancas representam os movimentos oculares de cada participante. É possível verificar que duas pessoas diferentes não realizam o mesmo movimento ocular para a mesma imagem, o que evidencia a possibilidade de diferenciação e aplicar a técnica de aprendizagem de máquina para separar as informações de cada participante. Os principais movimentos oculares são os de fixação e os sacádicos. Os movimentos de fixação ocorrem quando os olhos estabilizam em um ponto por um tempo, e os movimentos sacádicos são movimentos rápidos dos olhos entre os pontos de fixação. A figura aí apresenta os movimentos sacádicos através das linhas e a fixação por pequenos círculos na figura direita, enquanto uma pessoa observava a foto de uma face, que é a figura da esquerda. Nota-se, desse modo, que a pessoa concentrou os movimentos dos olhos no nariz, na boca da face, e o círculo vermelho ele ressalta a aglomeração de movimentos curtos, chamados microsacadas, que foram realizados pelo participante. Bom, e quais seriam as vantagens de utilizar movimentos oculares como biometria? Eles são muito difíceis de serem falsificados, impedindo que a pessoa se passe por outra. Eles não podem ser roubados, ou seja, a pessoa tem que estar viva e não é possível replicar esses movimentos. Possibilita também a autenticação contínua dos usuários. Essas características são consequência dos movimentos oculares serem baseados em características comportamentais. O primeiro trabalho foi realizado por Kaspersky e Ober em 2004, onde os autores analisaram e extraíram características dos movimentos oculares de alguns voluntários, e assim conseguiram bons resultados. Desde então, diversos outros trabalhos surgiram na literatura. O método mais comum apresentado pelo Kaspersky e Ober em 2004 e utilizado até os dias atuais consiste na coleta dos movimentos oculares por meio de um aparelho chamado Eye Tracker. E a partir desses movimentos oculares é feita uma classificação desses movimentos, usando técnica de processamento digital de sinais. A partir dessa etapa feita, é feita a extração de características desses movimentos e, em seguida, comparação de características ou uso de classificador, para que, por fim, seja feita a identificação biométrica. Aqui podemos visualizar 4 tipos de estímulos apresentados para um participante, ou seja, são estímulos que são usados para que seja possível coletar os movimentos dos participantes. A primeira, no canto superior esquerdo, são pontos saltitantes. São pontos que aparecem aleatoriamente na tela, o participante tem que seguir aquele ponto com o olho. A segunda são pontos aleatórios, parecendo um ruído. A terceira são movimentos de uma pessoa, movimentos oculares de uma pessoa durante a leitura de uma página web. E a quarta são os movimentos oculares ao contemplar uma imagem natural. A primeira é a mais utilizada, pois permite uma coleta em um ambiente mais controlado. E qual que é o diferencial da proposta? Bom, o trabalho investigou a identificação de pessoas
usando as imagens das trajetórias dos seus movimentos oculares, através de estímulos por imagem natural. Ou seja, a partir da trajetória dos movimentos oculares, da sua imagem, é possível identificar quem é a pessoa que realizou aquele movimento, como no exemplo. Os pontos à distância na tela, eles são mais utilizados como estímulo visual, pois eles mantêm um controle, direcionando para onde o indivíduo deve olhar, e com isso, geram uma diferenciação maior dos movimentos dos participantes. No entanto, acredita-se para que a aplicação seja de reconhecimento de pessoas sem que ela perceba que está sendo avaliada, um estímulo natural é necessário. Assim, um outro diferencial que foi feito nesse trabalho é o uso da base de dados da Doves, que usa imagens naturais em escala de cinza como estímulo natural para a captura dos movimentos dos olhos. A Doves ela é uma base de dados que contém movimentos oculares de 29 participantes ao visualizarem 101 imagens naturais. Foi possível obter, desse modo, cerca de 2.929 imagens da trajetória dos movimentos oculares. Até o presente trabalho, ela não foi utilizada para fins biométricos. A figura demonstra aí algumas das imagens utilizadas como estímulo para os participantes, que são imagens naturais. Bom, por meio de uma pesquisa aprofundada na Scopus, foi possível identificar 212 trabalhos. Entretanto, a maioria faz o uso da técnica de processamento digital de sinais. E aqui temos um exemplo da coleta do movimento ocular de um participante ao fazer a leitura, e à direita, o sinal do movimento ocular do participante. No gráfico, em vermelho, tem-se os movimentos horizontais e em azul, os verticais, ambos em relação ao tempo. O eixo Y do gráfico é o ângulo do olho para o ponto do qual ele está mirando. Bom, para extrair as características das imagens, foram avaliados dois extratores, o ROG e o LBP. E para as técnicas de aprendizagem de máquina, foram utilizados os três mais comuns da literatura: SVM, Random Forest e Multiply Perceptron. A Doves ela foi coletada, sendo que a base é dividida entre 18 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. As imagens de estímulo eram todas em escala de cinza e eram apresentadas em um monitor de 21 polegadas, posicionado a uma distância de 134 centímetros do participante. Aqui tem-se na figura um exemplo de como seria feita a coleta do movimento ocular do participante. O Eye Tracker, que é o aparelho que faz a coleta, ele fica embaixo do monitor, fica capturando os movimentos enquanto o participante está olhando para o monitor. Aqui tem-se em A a imagem estímulo, em B a imagem resultante do operador antes da transformação do vetor de características, em C a imagem resultante do LBP antes da transformação do vetor de características e em D os movimentos oculares sobrepostos à imagem estímulo. Aqui a gente tem um exemplo de como ficou antes da transformação no vetor de características usando o ROG e o LBP. Perceba-se que no ROG os pontos que teve de fixação eles ficaram um pouco mais clareados. Bom, foram utilizados os classificadores SVM, Fluorescence Aleatória e Multiply Perceptron. Eles foram treinados a partir dos vetores de características de cada extrator, onde avaliamos ambos os extratores. E em biometria, para realizar o cálculo do resultado, foi utilizado três métodos: a taxa de excitação falsa, a taxa de rejeição falsa e a acurácia geral. A taxa de aceitação falsa, ela mede o quanto o sistema aceita impostores como usuários autênticos. E a taxa de rejeição falsa, ela mede o quanto o sistema rejeita usuários autênticos, indicando que são impostores. Em relação aos resultados, foi feita uma comparação com os trabalhos da literatura que utilizaram as três métricas nesse trabalho, né? A FA, a FRR e a acurácia. A melhor acurácia foi usando o extrator de característica ROG de 33,3%, obtido com a técnica MLBP, Multiply Perceptron, e os melhores resultados se mantiveram com o classificador
MLBP também para o LBP, obtendo uma acurácia de 32,3% e um FAR de 60,2% e um FRR de 72,1%. Não foi possível obter, neste trabalho, uma taxa de erro abaixo de 59% para a técnica FAR. Os resultados podem ter sido influenciados por diversos fatores, tais como a baixa quantidade de imagens utilizadas para treinamento, ou até mesmo extratores que não conseguiram identificar os diferentes tipos de movimentos. Os valores de FAR e FRR são considerados ruins para um sistema comercial, mas estão equiparados com alguns trabalhos de abordagem diferenciados da literatura. O resultado da acurácia deste trabalho se equipara aos trabalhos de dados estáticos do trabalho de Bednarik e colegas, mas ele ficou muito aquém quando comparado com o resultado da abordagem dinâmica. Relembrando que foram utilizados diferentes estímulos para a captura dos movimentos no trabalho do autor, e não apenas imagens naturais em escala de cinza. Da mesma forma, os resultados foram piores do que o de Lee e colegas, mas este também utilizou imagens de estímulos diferentes. O trabalho de Higgs e Komorgatsev, que utilizou em sua abordagem o uso de mapa de densidade de fixação, trabalhou com 3 tipos de estímulos: rostos, vídeos e textos. Para melhor comparação, adotamos o melhor resultado do autor usando o estímulo de rosto, que mais se assemelha com o estímulo de imagem natural. O resultado deste trabalho foi um pouco pior que o resultado de Higgs e Komorgatsev, que apresentou a acurácia de 96,4%. Considera-se que os resultados foram de 33,3%, o melhor resultado, eles foram encorajadores quando comparado com os resultados obtidos na MVIC 2014. A MVIC foi uma competição que ocorreu no congresso da BITAS, onde foi utilizada uma base de dados contendo movimento ocular coletado de imagens de rosto como estímulo. Essa coleta foi feita usando 34 voluntários, resultando em cerca de 837 amostras para treino e 593 para teste. Nessa competição, a melhor acurácia foi obtida foi de 39,63%, sendo que foram feitas 19 submissões, que foram comparadas ao resultado desse trabalho, de 33,3%. Bom, como contribuição, o trabalho apresentou uma abordagem de processamento digital de sinais, de imagens, e não processamento digital de sinais. Utilizou imagens natural como estímulo. E considera-se que para um estudo exploratório, os resultados foram satisfatórios. E como trabalho futuro, pretende-se, primeiro, expandir as imagens de entrada, utilizando diferentes imagens, como o mapa de calor, o mapa de fixação, ou até mesmo o gráfico do sinal do movimento ocular do participante. Além disso, novas técnicas podem ser aplicadas, como é o caso da Deep Learning. A Deep Learning é uma técnica já madura na literatura e aplicada a diversos problemas relacionados a imagens. Devido à capacidade de abstração e de extrair informação das imagens, ela pode conseguir extrair as informações dos movimentos oculares e, assim, aumentar ainda mais a acurácia obtida nos experimentos. Outra possível melhoria dos resultados seria a calibração dos classificadores, ou até mesmo a fusão entre eles. Obrigado pela atenção. Aberto a perguntas.